No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a recomendação que Tim Cook fez numa entrevista ao recomendar os utilizadores que queiram mais liberdade utilizarem Android. Fruto da pressão mediática e das instituições judiciais, coloque o fone ao ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. A guerra entre Apple e Android não é de agora e sempre existiu. Por um lado, ainda bem que assim é, pois permite que ambas façam mais e melhor para que o resultado final seja o utilizador ter o melhor produto possível. Uma coisa que ambas estão de pé de igualdade é precisamente o forte escrutínio em que as duas estão sujeitas nestes últimos anos. Uma pela suposta falta de privacidade e liberdade a mais, outra com privacidade a mais e liberdade a menos. No que toca à empresa da maçã, algo que sempre defenderam e até hoje nunca abriram mão foi a possibilidade de haver outras lojas alternativas ou a possibilidade de instalar qualquer coisa que seja fora do próprio sistema iOS. E quando falo isto, falo fora da App Store. Tivemos recentemente o Craig Federighi na Web Summit 2021 em Lisboa a falar da questão da importância do sideload, ou neste caso, a não permissão da possibilidade do sideload, assim como agora foi Tim Cook numa entrevista ao The New York Times a falar do mesmo tema, mas já lá vamos. O que é o sideload? O sideload significa a instalação e a execução de aplicativos em dispositivos móveis que não foram autorizados ou aprovados pela App Store oficial do dispositivo. No caso de dispositivos móveis iOS, como iPhone e iPad, os usuários normalmente precisam primeiro desbloquear os seus dispositivos para fazer o sideload de aplicativos que não estão autorizados e disponíveis na App Store oficial da Apple. Voltando à questão da entrevista, Tim voltou a vincar a posição da empresa, onde deu o exemplo dos perigos que isso representa nos dispositivos da Apple. As palavras dele foram as seguintes, abre aspas, penso que as pessoas têm essa escolha hoje em dia, Andrew. Se você quiser fazer o sideload, pode comprar um telefone Android. Essa escolha existe quando você entra na loja da operadora. Se isso for importante para você, compre um telefone Android. Do nosso ponto de vista, seria como se eu fosse um fabricante de automóveis dizendo a um cliente para não colocar airbags e cintos de segurança no seu carro. Ele nunca pensaria em fazer isso atualmente. É muito arriscado fazer isso e, portanto, não seria um iPhone se não maximizasse a segurança e a privacidade, fecha aspas. Como puderam ouvir nas palavras de Cook, ele foi muito incisivo nas suas declarações, chutando praticamente o balde e afirmando que sempre o usuário terá a escolha daquilo que quer para o seu dia-a-dia. É verdade também que estas declarações mostram que um utilizador que escolha fazer esta mudança irá abrir mão do próprio iPhone e de todo o seu ecossistema, onde está contemplada a segurança e a privacidade que a Apple tem oferecido ao longo dos anos. É uma escolha que terá que ser feita de forma consciente e ciente dos problemas que pode enfrentar ao longo dos tempos. Este tipo de notícia sempre será aquele tipo de situação que tem os dois lados da moeda. Por um lado, uma certa surpresa, por outro, nem tanto. A surpresa em si é ver o próprio CEO da Apple, Tim Cook,
a dizer aos seus utilizadores, ou então aos utilizadores em geral, amantes de tecnologia e que usam vários tipos de sistemas, a dizerem que quem não estiver satisfeito ou quem não quiser esta questão da segurança e privacidade que eles têm a oferecer nos seus dispositivos, pode sempre mudar para a concorrência. A não surpresa é ver que empresas, tanto a Apple como tantas outras, que nestes últimos tempos têm estado debaixo de um escrutínio e debaixo de uma forte pressão mediática por causa das decisões que cada um toma, então sempre qualquer decisão ou qualquer passo que possam tomar sempre serão questionados, seja daquilo que for. Eu vou-vos ser muito sincero, eu durante muito, mas muito tempo critiquei as posturas, as decisões, o passo a passo, o dia a dia da Apple, justamente por causa deste seu ecossistema. Eu era um daqueles fervorosos que dizia que a Apple jamais, dizia que mesmo que me oferecessem um dispositivo Apple, jamais usaria, e dizia isso justamente por questões de ignorância, ou seja, achava que eles faziam aquilo com segundas intenções, achava que havia outras motivações por trás e mesmo assim no fundo até não descarto que haja outras motivações, porque a verdade é que aqui não há santos só no céu, por isso eu não acredito de todo nesta inocência da parte deles e não acredito de todo que eles estejam completamente imaculados neste assunto. Agora, a verdade é que eu, depois passado algum tempo e quando decidi trocar de dispositivo, fiz uma pesquisa aprofundada, tentei mais aprofundar o assunto, tentei ver os pós e os contras, tal como já vos tinha dito num episódio anterior, que eu já tinha abordado esta questão do iOS versus Android. Então fiz a minha pesquisa aprofundada, tentei pesquisar, tal como vos disse agora, os pós e os contras, as vantagens e as desvantagens de cada sistema, aquilo que tinha para me oferecer, e aquilo que eu me senti mais confortável foi a questão do iOS. Mas sim, tive a mente aberta para que, se caso não gostasse ou caso não me adaptasse ou não concordasse com alguma coisa mais grave que a empresa fizesse, teria a mente aberta, o coração aberto para mudar outra vez, tal como fiz de Android para iOS, ou seja, eu estava completamente aberto para fazer essa mudança caso não me sentisse confortável com a decisão que eu tinha tomado anteriormente. Só que é verdade, tal como eu vos disse há pouco, a Apple tem estado debaixo de uma grande pressão porque eles de facto não querem abrir de todo a possibilidade dos seus dispositivos serem abertos a outras lojas, serem abertos à possibilidade da instalação de outras lojas alternativas, abertos à possibilidade da instalação de aplicativos fora da App Store, ou seja, isto é uma guerra aberta que eles abriram há muito tempo com os mídia, que abriram com o pessoal da tecnologia, que abriram com os técnicos e os avalistas deste tipo de situações, e é certo é que eles têm sido altamente criticados com esta postura, com esta decisão, mas eles continuam afincadamente a defender esta situação. Só que todas estas guerras que eles têm batalhado nestes últimos tempos têm valido vários processos em tribunal, e há quem diga que mais tarde ou mais cedo eles vão mesmo ter que ser obrigados perante a lei, perante a justiça, a terem que mudar esta postura. Claro que eles vão continuar a defender até às últimas instâncias, até onde não for mais possível defender esta causa, mas continuarão sempre a defender até às últimas instâncias, até onde for possível esta questão, porque uma das coisas que eles sempre defenderam desde a sua criação, já desde o tempo de Steve Jobs, foi mesmo a questão da segurança e privacidade. E acho que dificilmente, a não ser que sejam obrigados, acho que dificilmente eles vão abrir mão dessa ideologia. Agora, se vocês me perguntam se eu sou totalmente defensor desta causa da Apple de ter um ecossistema totalmente fechado, em que a pessoa não tenha autonomia, não tenha o poder de escolha de decidir o que é que quer fazer com o seu dispositivo que pagou por ele, ou seja, não foi um dispositivo dado por alguém, a pessoa adquiriu e teve que abrir mão do seu bolso, pagar do seu dinheiro por um dispositivo e mesmo assim não ter esse poder de escolha,
Eu sou defensor é que tenha que haver alternativas. E neste momento existem alternativas. Vocês de um lado têm um sistema operativo da Apple, que tem todas as condicionantes e quem vai para lá sabe para o que é que vai. E por outro lado vocês têm um sistema Android que é totalmente livre. Vocês podem fazer o que quiserem dali e por isso a pessoa é que diariamente tem que avaliar o que é melhor para si. Tal como eu vos disse há pouco, a pessoa é que tem que ser consciente, tem que ser ciente dos riscos, das vantagens, das desvantagens de cada sistema e tem que escolher consoante aquilo que é as suas necessidades. Tal como eu vos disse no passado, num episódio anterior, eu durante muito tempo tive Android porque gostaria de ter essa liberdade, gostava de ter sempre a opção de personalizar o meu ambiente de trabalho, gostava de personalizar as aplicações, gostava de personalizar os ícones, gostava de mover as coisas de um lado para o outro, ou seja, durante muito tempo eu gostava mesmo dessa personalização, dessa liberdade de fazer o que eu quisesse com o Android. Chegou um ponto que eu já não me identificava tanto com essa postura da personalização, ou seja, por um lado também já não tinha tempo e por outro, como se costuma dizer, já não tinha pachorra para ter diariamente disponibilizar ali um tempo para estar a personalizar, porque era uma coisa que eu gostava, mas depois a pessoa também vai ganhando idade, vai ganhando maturidade, vai ganhando outras prioridades e chega a um ponto que depois já não tem tempo para este tipo de situações. Hoje em dia, com o nível de vida, com a correria que nós todos temos diariamente, a gente quase que deseja que o dia tivesse 25, 30 horas para ter tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. A verdade é que não existe tempo para as coisas que a gente gostaria de fazer. Ou seja, a gente mal tem tempo para as coisas que já são a nossa responsabilidade do nosso dia-a-dia, quanto mais a gente despender ali um tempo, 5, 10, 15, 20 minutos, para estar a perder tempo a personalizar isto, a modificar uma coisa de um lado para o outro. Ou seja, não existe tempo. E quando eu dei por mim, esse tempo estava-se a esgotar, já não tinha essa paciência, já não tinha essa pachorra, então comecei a decidir por um sistema que fosse mais pão-pão, chão-chão, terra-terra, que fosse uma coisa mais pragmática, que não exigisse que eu tivesse essa personalização, que é assim que se pode lhe dizer, que não desse essa oportunidade, porque era uma coisa prática, ou seja, eu queria uma coisa que fosse para o imediato, em que eu não precisasse de andar a perder tempo com personalizações, com modificações, etc, etc. Posto isto, o cerco cada vez mais está-se a apertar para a Apple cada vez mais está-se a ver numa encruzilhada que de hoje para amanhã depois não sabe para onde se há de virar, e isto foi mais uma tentativa não só do Craig Federighi como do próprio Tim Cook a aliviar a situação e a dizer aos usuários, mas meio que a passar um recado para os mídia, a dizerem assim: meus amigos, se vocês querem algo alternativo, a concorrência está lá, é para isso. E por isso o cerco está-se a apertar para a Apple meio que se está a desresponsabilizar e a dizer às pessoas: se vocês querem alternativas, elas estão aí. E tal como vos disse há pouco, ainda bem que existem alternativas. O importante no meio disto tudo, e para finalizar o episódio de hoje, o importante disto tudo é que cada um de vocês possa decidir, possa ter consciência das escolhas que cada um possa fazer, mas quando o fizerem possam fazer cientes dos riscos que cada sistema pode ou não trazer. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este.
Beijos e abraços e até ao próximo episódio.